E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui na sala da AGE hoje para gravar o segundo episódio do AGE Talks, que tem a temática de empresas familiares. Hoje, mais de 1/3 dos associados da AGE são provenientes de empresas familiares, então a gente sabe que no Brasil também é uma questão muito forte e a ideia é que a gente possa abordar esse tema. A gente trouxe 3 associados aqui para a gente estar discutindo um pouquinho mais e contando as próprias experiências sobre esse processo de sucessão também, né, em empresas familiares. Eu sou o Jonathan Manique Barreto, sou da Shopping de Ideias, agência de comunicação, e também sou diretor de inovação aqui da AGE. Então vou pedir para que vocês se apresentem também, pode começar pelo Caco e a gente vai fazendo em ordem daí. Então, tá. Meu nome é Marcos, mais conhecido como Caco, sou da Locativa e hoje o vínculo familiar que eu tenho na empresa eu sou filho de um dos sócios proprietários. Bom, eu sou o Renato, também Renato Costa, pessoal do Grupo Foralto, e enfim, estamos hoje nos negócios da família também. Minha família é proprietária em sociedade, tem algumas sociedades com família, com outros tipos também, e estamos, isso, também sou diretor da SIC hoje. Olá, eu sou o Renan Búrigo, também diretor do Laboratório Búrigo, daqui de Criciúma e da região. Nós somos uma empresa de análises clínicas e vacinas, que estamos há 39 anos no mercado. E assim como o Renatinho, também estou como diretor aqui da ASIC de Criciúma. Show de bola. Então já vamos começar botando fogo na lenha, e vendo quais são as vantagens e desvantagens, na opinião de vocês, de estar numa empresa familiar, de gerir uma empresa familiar. Deixa eu começar então e bem na veia, que eu acho que é o que pega principalmente o pessoal. Porque é o seguinte, empresas familiares, pelas estatísticas que a gente percebe, e pelas estatísticas nacionais, a maioria das empresas no Brasil são empresas familiares. A maioria das pequenas empresas, principalmente, são empresas familiares. E acho que o principal problema, o principal dilema que a empresa e a família têm que ter é que muitas vezes a pessoa que trabalha na empresa, ou o familiar que está na empresa, não pode ser visto como um funcionário da família na empresa. E eu acho que esse que é o principal dilema que acontece entre a família e a empresa. Então, às vezes tem, por exemplo, no nosso caso, nós somos, eu sou a segunda geração dentro da empresa e eu estou sozinho da família, só eu que estou dentro da empresa. Então tem que ter essa conexão entre se o familiar que está na empresa, que está gerindo a empresa, se ele é visto pela família como um funcionário da família e todas as pessoas da família têm a liberdade, sentem o direito de falar ou de cobrar qualquer coisa sem ter a relação, ou sem estar ajudando, ou sem estar se envolvendo com o negócio, olhando de fora. Eu acho que é aí que começam os atritos familiares e é aí que dificulta a gestão. Daí a pessoa que está lá na gestão, que está na empresa no dia a dia já se desmotiva porque às vezes está sendo cobrado em casa ou por um familiar por algum assunto que de repente não tem muita conexão. Então eu vejo que o problema é esse, é conseguir separar bem empresa e família. E a pessoa que está na empresa, ou as pessoas que estão na empresa da família, que elas se percebem e se vejam ali como um executivo da empresa, essa é a minha percepção, que elas estão ali naquele papel como executivo da empresa, e que se elas não estiverem fazendo o papel da maneira correta, ou se tiver pessoas mais competentes no mercado para fazer o mesmo trabalho que ela faz, o trabalho melhor, recebendo a mesma coisa, com certeza tem que ser substituída, porque não é porque é da família que tem que ficar no negócio. Essa imparcialidade, eu vejo também, como o Renan comentou aí, essa desvantagem, no sentido de quando tu tem ali o mesmo vínculo, que tu leva o sobrenome do familiar e acaba levando isso para dentro da empresa, realmente... primeiro, tu acaba se cobrando mais por isso. Eu acho que tu também tem essa auto-cobrança de que tu precisa realmente ser o exemplo, que tu está ali por mérito teu, mas também tem, claro, vejo também pelo outro lado ter a vantagem de tu conseguir aí fazer, dar caminho aí uma sucessão e dentro dos padrões aí normais e cabíveis para cada segmento, Então vejo um pouco da vantagem e desvantagem mais ou menos assim, sabe? É verdade, eu também acho, concordo muito com a visão do Caco e do Renan.
E eu acho que a empresa familiar, ela acaba... É um processo às vezes menos burocrático, né? Às vezes tu consegue ter acesso à decisão às vezes um pouco mais rápido, né? Coisa que talvez numa corporação, uma empresa, enfim, uma empresa mais profissionalizada, tem que passar por esse estágio, tem que parar por esse estágio e tal. Então tu acaba tendo uma dinâmica um pouco mais flexível, mas ao mesmo tempo concordo de que tu tem que saber separar o que é sócio, o que é dono e o que é gestor. Então, né, essas duas posições às vezes não é fácil, o cara tem que ter uma disciplina e trabalhar muito bem tanto a parte executiva quanto a governança da família, no caso. Então não adianta só preparar o cara executivo e os sócios que não estão no negócio não saber do que está acontecendo, não estar envolvido. Então você tem que saber que, tudo bem, tu não está no negócio, mas tu é sócio, tu tem que estar a par, vamos dizer assim, ter noções e tem que ter esse treinamento, né? Esse ponto que o Renatinho traz é importante, inclusive esse é um assunto que o próprio IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, está trabalhando bastante. Tem várias publicações no site deles, enfim, eles comentam e fazem muitos cursos sobre isso, sobre a questão de como lidar essa conexão entre família, entre empresa, né? E essa estruturação, né, que claro, numa empresa um pouco maior faz conselho de família, conselho de administração, como que isso se conecta, se os familiares podem, ou quais são os limites de os familiares estarem dentro da empresa, os papéis, enfim. Mas numa empresa menor, numa micro e pequena empresa, onde de repente trabalha os familiares juntos, às vezes o marido, a esposa, o filho, ou trabalha um primo, um tio, enfim, algum familiar que de repente não é familiar direto, mas que também é parente, enfim. Tem um vínculo. É importante que tenha muito essa relação e principalmente esse pensamento profissional. Inclusive nós tivemos um caso que nós costumeiramente a gente tenta não contratar familiares, enfim, para não ter, enfim, e uma vez aconteceu de a gente tinha uma menina que não era muito próxima, assim, mas ela era familiar também. E aí ela entrou como estagiária, ela fez o curso técnico, entrou como estagiária, foi trabalhando, teve um desempenho legal aqui, a gente falou, ok, Bela, né, tá aqui, esse é o papel, assim que passa, como todo mundo, né, então um funcionário normal, apesar de ter algum vínculo com a família, tu tem que seguir o trâmite normal. E aí foi indo e daqui a pouco, talvez um ano e pouco depois, ela estava numa unidade de negócio nosso. E aí daqui a pouco ela começou, não, porque eu sou parente do dono, porque isso, aquilo, porque eu não preciso fazer isso, porque isso aqui eu não vou fazer. Aí o que acontece? Daí a gente foi lá, desligou a pessoa, daí gera o atrito familiar, daí a família já fica brava, mas porque tu foi lá, tu emitiu, não sei o que, é difícil tu conseguir, tem pessoas que tu não conseguem dizer, não, mas delimitar esses territórios, né? Justo, separar o que é empresa, o que é família e aonde que isso se conecta, né? Eu acho que isso é unanimidade, né? Como desvantagem. Todo bônus essa relação, né? Sim. Mas pelo contrário, também como vantagem eu enxergo que geralmente empresas familiares têm mais propensão, se for bem trabalhado, a ter uma cultura empresarial forte. Então, geralmente tem uma digital do fundador ou, enfim, da família impregnada ali, muito forte do jeito de fazer as coisas. E se isso for lapidado e moldado de uma forma positiva, profissionalizando mais para frente, enfim, mas mantendo esses valores, eu acredito que a cultura da empresa ela ganha muito com isso e, consequentemente, quem está na empresa se sente mais parte daquele processo. Ela acaba sendo menos fria também, não só em termos de gestão, mas acho que de equipe mesmo, das pessoas se sentirem pertencentes. Assim. Acho que realmente é muito isso, né? Na empresa familiar tu consegue, as pessoas, se tu é dono, eu acho que tem a vantagem de que, tipo assim, esse copo tá aqui sobrando, tá ali no chão, por exemplo, tu vai passar e tu vai recolher, entendeu? Né? Tu sente isso. Eu acho que na empresa, talvez profissional, eu acho que você consegue criar, talvez, mecanismos para isso. Não tenho, né, essa experiência de incentivos, enfim, de pessoas, de cultura, mas eu acho que isso na empresa familiar já é algo que é arraigado, vamos dizer assim, né? Enquanto que na outra, talvez tu tenha que desenvolver melhor essa questão. Eu acho que um pouco também da questão que daí tu vai vendo a sucessão, tu vai vendo o esforço que teu pai teve para conseguir, para atingir algumas coisas, e ele vai querendo demonstrar isso, e aí tu acaba pegando também pessoas que trabalharam com ele, que trabalham ainda já há muito tempo, e aí vai criando essa atmosfera dentro da organização,
que tu vai levando consigo isso aí. E eu acho que quando não é uma empresa familiar, bom, assim, entre aspas, é um contrato de trabalho. Estás ali, né, tal. E quando é uma empresa familiar, eu já vejo ao contrário. Isso aí já é uma coisa que deve ser perpetuada, né? Quer ver os teus descendentes lá, e assim que vai acontecendo de uma maneira... Existe um compromisso com o legado, né? Com essa questão histórica. E o que é bem perceptível, tem duas percepções claras, é que assim, geralmente os funcionários que trabalham numa empresa familiar, eles trabalham de uma forma diferente, porque geralmente eles têm um pouquinho mais de liberdade, eles conhecem pessoalmente o proprietário da empresa, eles têm um vínculo muitas vezes com a família da empresa, viam nascer, enfim, por exemplo, nós, trazendo o caso de novo, nós temos hoje lá uma funcionária que foi a funcionária que abriu a empresa no primeiro dia, que começou. Então, desde o primeiro dia até hoje, ela está conosco há praticamente 40 anos. Temos funcionários de 30 anos, de 20 anos, de 15 anos. Então, isso ele com certeza ajuda a moldar a cultura, porque esses funcionários, quando eles entraram na empresa, eu nem tinha nascido. Eles me viram nascer, viram eu crescer, viram eu fazer minha formação, viram eu entrar na empresa, me respeitaram no processo sucessório da empresa, no sentido de entenderam de que a minha entrada na empresa viria a gerar um crescimento, viria a gerar um fator positivo para a empresa. A gente falou bastante disso já nessa introdução, nessa primeira pergunta, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês assim sobre essa relação afetiva que tem com a empresa, com a sucessão, enfim, como o Renan falou, no meu caso também a segunda geração é só pais e eu e a minha irmã, então é a família num ciclo mais restrito, digamos assim, mas justamente por isso, eu acho que essa questão emocional ela é mais latente ainda, digamos. E eu acho que o desafio é sempre isso que a gente falou de ambientes, né? De saber separar os ambientes, enfim, de cobrança, de falar sobre cada coisa, de delimitar tarefas e funções e respeitar que cada um faça as tarefas e funções. E como é que a gente lida bem com isso, né? Até pensando sempre no melhor da empresa, mas sem também, enfim, ferir e estragar uma relação familiar que já existe, né? Como é que é isso para vocês? No nosso caso ali especificamente, como eu comentei, eu sou o único da família na empresa. O proprietário, o primeiro, né, o pai, ele participa ainda bem pouco, assim, no dia a dia da organização. Mas os familiares participam em conselho, participam em outras atividades, enfim, mas não diretamente na operação. Mas eu tenho certeza que quando existe a divisão da operação, eu já acompanhei em outras empresas, amigos, enfim, outros processos, de que é necessário que a pessoa tenha, de que a pessoa que está trabalhando na operação tenha muito essa consciência que a gente falou, de que eu estou trabalhando aqui não porque eu sou filho do dono, porque eu tenho competência para isso, e se eu não tiver competência eu tenho que buscar essa competência, e como o Caco falou, eu tenho que ser o melhor profissional, ser o exemplo, ser a pessoa que vai fazer com que os outros funcionários vão olhar e vão se espelhar, e não os funcionários vão olhar e vão dizer, estou aqui trabalhando para aquele, entre aspas, aquele vadio, enfim, encostado. Aquela pessoa que encostado, que chega aqui, acorda às 11 horas da manhã, vem aqui, enfim, claro, cada um tem o seu perfil, o seu negócio, mas eu acho que o familiar dentro do negócio, ele tem que ser a referência, ele tem que ser o espelho, ele que tem que puxar a empresa, ele tem que ser o maestro para puxar a empresa. E na segunda geração, eu acho que o desafio é maior ainda, porque o fundador, ele criou a empresa, ele fez todo o processo, ele tem todo já esse respaldo de ter criado a empresa, de ter feito todo o processo que foi necessário. E a segunda geração, ela chega com a empresa já pronta, né? Então, o desafio é ser a referência e puxar a empresa mais para frente. Atualizar, né, e dar sequência aí. Na locativa, eu também, assim como o Renan, tenho meu pai que trabalha lá, é ativo ainda no dia a dia da empresa, e eu tenho um irmão, mas não está no dia a dia da empresa, seguiu a área de jornalismo e trabalha na área dele. E eu acho que assim, essa questão do íntimo, do afetivo, é mútuo,
né? Não é só por parte da nossa, aqui como está seguindo, né, essa questão da sucessão familiar, mas sim também, né, do teu vínculo familiar dentro da empresa, de saber, entender também que respeitar, né, que ali vai ser o teu caminho a ser trilhado como um colaborador dela. Eu tenho até uma história quando eu comecei na locativa, tu vai amadurecendo, né? Sim. Mas eu comecei lá, eu tinha 17 anos, e aí, eu acho que, não sei como é que foi o início de vocês, mas o pai tava lá, tal, não, vamos começar a ir para lá. E tu vai, tá no colégio, vai à tarde, aí tu termina, daqui a pouco tu começa aí o dia inteiro, e aí tu vai pegando, né? Mas eu lembro que no primeiro dia ele colocou lá, teve o sócio dele, o Marcos, ele chamou lá o Marcos, daí me levou lá e tal, e todo o meu início lá foi através do Marcos, talvez por ser mais novo e tal, aí eu desde aquela época eu já fui me doutrinando, me fiscalizando também a entender que lá eu era o Caco, né, mas não era o Caco, filho do Carlos, mas lá eu era o Caco, né, até hoje assim a gente brinca que pai é da porta para fora, da porta para dentro é o Caco, então eu acho que é mútuo, né, eu penso que esse respeito, né, tem que ter em qualquer ambiente e tal, mas respeitar essa diferença, esse vínculo ali dentro da organização é mútuo, parte dos dois, né? Eu acho que, na minha opinião, essa... Acho que essa relação, acho, familiar e empresarial, assim, a minha vivência, eu acho que a gente tenta na família, assim, as emoções eu acho que tem, e na minha percepção dizer que só separar totalmente em caixas, eu acho que às vezes fica muito truncado, entendeu? Esse negócio, né, eu não quero falar com o diretor, não, eu acho que tu tem que saber interiormente, tem que ir se doutrinando, vamos dizer, aprendendo. Eu acho que com o amadurecimento, eu acho que a gente vai vendo, sabendo assim, não, tudo bem, eu preciso falar com o presidente Renato, vamos dizer assim, que é meu pai, mas tipo assim, precisa ser tão formal assim, claro, pode um ter protocolo, assim, um protocolo, vamos dizer assim. Ou pelo menos entender que tem momentos que precisa da formalidade, mas tem momentos que às vezes a não formalidade até ajuda, a tomar decisão mais rápida, evoluir. Exatamente, então eu acho que é um equilíbrio, né, e às vezes a gente tentou levar para um lado totalmente profissional, não, vamos fazer, mas às vezes tu tem que, a minha percepção acho que é tu conseguir ter um equilíbrio, ter um equilíbrio disso. Eu acho que o que a gente busca fazer, a gente começou um pequeno trabalho de governança familiar e a gente começou a instituir na nossa família, eu, meu pai, meu irmão, minha mãe, e toda sexta-feira à tarde, uma hora a gente se reúne em uma mesa redonda e um olhando para o outro, e ali a gente começa a pontuar, a conversar tópicos, sejam de negócios, sejam de emoção, realmente, eu tenho dificuldade contigo, então a gente começou a criar essa rotina e já fazem uns 2 anos e meio, 3 anos, e acho que é um momento de tipo assim, deixa pra gente conversar isso aí e tentar racionalizar isso, não levar na emoção na hora, entendeu? Então, se tu tem alguma coisa, vamos conversar e sentir, sabe? Então, eu acho que isso auxilia bastante essa questão. E aí, essa questão profissional, no nosso negócio, hoje, cada um toca um negócio, então... o meu pai hoje ele toca a Foralto, então ele é o presidente da Foralto, concessionária Ford. Eu já trabalhei desde venda de carro usado, estoque de peças, enfim, passei rodei toda, fui gerente comercial e assim, não, eu quero ir tocar o negócio, porque eu sabia que ele queria estar ali, entendeu? Eu queria ter a experiência de tocar, né, os negócios. Então eu fui buscando outros negócios da família com que, tipo assim, hoje ele trabalha ali, eu toco outras coisas da família e o meu irmão está em outro negócio, mas a gente tá em conjunto, entendeu? Assim, então, a satisfação a gente tem reuniões assim, os negócios menores às vezes trimestrais para apresentar o resultado, tem o planejamento, o resultado, como é que está indo, como é que não está,
e tal, e aí a Foralto, que é um negócio maior, e ele com mais bagagem, experiência, né, na nossa coisa, a gente está todo mês assim, discutindo essas questões junto, mas é ele que está à frente do negócio. Renato, então, mas parece bem interessante essa prática de vocês aí, de fazer essa conversa semanal, até com o intuito de repente fazer, como diz no jargão popular, aí, lavar roupa, né? Falar, isso. Fala na frente da família, todo mundo ali já traz talvez um pouco de emoção, mas um pouco de racionalidade também. Já tá o pai e a mãe que já ajudam também a fazer essa conexão entre os filhos. Eu achei bem interessante essa prática de vocês aí, é uma prática sistemática, né? Faz toda semana, então quando tem algum problema mais sério, pessoal, tu deixa para resolver naquele momento ali, todo mundo resolve, acerta e tranquilo, todo mundo vai. E às vezes, por exemplo, nós estamos na quarta-feira, a reunião vai ser sexta, então, me incomodei hoje. Até sexta-feira já deu tempo de tu dar uma baixada pensar um pouco mais, entendeu? Por mais que às vezes tu lá na sexta-feira vai ter um calor, vamos dizer assim. Mas faz uma análise, natural. Tu vai fazer uma análise melhor e tu não vai talvez no calor da emoção pura, vamos dizer assim, né? Então, nós não temos essa prática aí. Eu tenho como assim, sempre quando eu tenho alguma dificuldade, algum desafio, assim, eu sempre lembro assim, escolher as batalhas que tu vai brigar, né? Porque tem a guerra, né, que é a grande coisa, mas tem as pequenas batalhas. Então tem algumas coisas que, né, eu acho que não valem a pena levar adiante. Então selecionar bem aí as batalhas do dia, eu acho que ajudam também a dar uma harmonia. Estar certo ou ter paz, né? Tem aquela. Mas claro que vai chegar um momento de, né? Claro que numa outra lógica, né? A nossa empresa é bem menor, enfim, somos nós 4 da família e 10 colaboradores ali, mas uma coisa que nos ajudou, que vem muito com o que tu fala, é essa questão mesmo de processos e organização dentro da empresa. Então, assim, quando a gente começou o processo de sucessão, 3 anos atrás que eu voltei, enfim, a primeira coisa que a gente fez, enfim, com auxílio de consultorias, foi organizar de fato, né, com a entrada das pessoas, os papéis de cada um ali dentro, e o que cada um ia ser cobrado e o que cada um ia cobrar. Então, assim, isso foi o pontapé inicial, que realmente parece o mínimo, mas às vezes, principalmente em negócios menores, o negócio é meio conturbado, não é bem delimitado, né? O que se faz. E depois a implementação de algumas rotinas. Então, justamente isso. Uma reunião organizacional que é feita dependendo ou semanal ou quinzenal. Então, também só nós 4 para que a gente possa falar. Um entendimento também de frequentemente a gente fazer pesquisas com os colaboradores para entender a visão deles da gestão. Então, o que está indo, o que não está indo. Pesquisa de clima, né? Um processo bem junto, ainda não tão profissionalizado, digamos, mas sempre tentando achar esse equilíbrio da melhor forma possível, assim, não truncar. Tu falou do começo da empresa, eu há 3 anos atrás também, quando eu voltei, eu lembro que isso era uma das coisas que mais pegava pra mim, o Jairton é o meu pai, daí às vezes tava numa reunião, soltava um pai, daí ficava, o cara leva um tempo para se acostumar e entender exatamente quais as situações que tu pode ser mais flexível, mais maleável, enfim. Isso que pra gente ainda é mais simples, teoricamente, porque trabalha com comunicação, é um ambiente mais fluido, mais informal, né? Então não existe tanta formalidade no dia a dia, independente do processo, né? Com os colaboradores, enfim. Mas essa dúvida aí do até onde, essa barreira, esse equilíbrio, aí eu acho que é o maior desafio, assim, né? Sempre tá pisando um pouco em ovos, mas com esse processo organizacional, enfim, a implementação de rotina e com isso o fortalecimento da cultura, então todo mundo buscando o mesmo objetivo, né, entendendo para onde está indo. E no final, tá certo se responde aquilo, né? Se o objetivo que a gente traçou, a meta que tá, a decisão ela sempre tá pautada nisso, né? Que foi construído em conjunto, então acaba ficando mais fácil de avaliar, né? Até onde isso vai bem, né? Essa flexibilização, essa informalidade, e onde precisa ser um pouquinho mais rígido no processo. A favor pelo negócio, né? Claro. É por aí, todo mundo com um objetivo claro, que traz, tem um objetivo claro na empresa, tem um rumo onde quer chegar, tem uma hierarquia, né? Inclusive familiar, né? E tem
ter esse respeito e tu traz que é muito importante também essa divisão de funções, de divisão de cobranças e de resultados. Isso é muito importante para que cada um saiba o seu papel exatamente, onde que está, o que tem que fazer, o que tem que entregar para que o barco ande para a direção que está todo mundo planejando. Eu acho que às vezes na empresa, não só na empresa pequena, mas na empresa média, na empresa grande, na familiar, tipo assim, não, cada um vai trabalhando aí, depois a gente vai ganhando uma coisa, depois a gente divide. Que eu fico aqui. Né? Então, eu acho que essas coisas, essa questão de papéis, realmente, não, o teu desempenho, a tua responsabilidade é maior do que a dele. Então, tu tens capacidade para exercer essa função. Bom, qual é a tua remuneração? Tentar adequada, vamos dizer assim, para ter. Eu acho que isso é um ponto que você tem que ter muita atenção, essa meritocracia dentro da família, vamos dizer assim, sabe? Né? Porque senão você acaba desmotivando também as próprias pessoas da família que estão ali, que querem fazer a coisa acontecer, só que meio que assim, mas eu faço mais esforço e é tudo mesmo, entendeu? Então a gente passou por isso e a gente vê que tem melhorado nessa questão, sabe? Então acho que é um ponto bem... Não é nem querendo puxar o peixe, mas é muito de comunicação, né? A Foralto tem isso como valor também, a questão de comunicação eficaz. Eu acho que para empresas familiares, ainda mais do que as outras, precisa se comunicar. As pessoas estão ali dentro, precisam conversar, precisam trocar, falar, não gostei disso se não gostou, ou tipo, vai por aqui porque isso não me parece que faz sentido, mas é aquele negócio que o conversado não sai caro, né? Então eu acho que é importante ter esse alinhamento. Então, indo para o nosso próximo tópico aqui da conversa, né? Eu já dei uma deixa aí das coisas que eu acredito quando a gente estava conversando anteriormente, mas e como a gente faz para que essa empresa familiar tenha sucesso, né? Então, como que a gente constrói uma empresa familiar de sucesso? Eu apontei aí a comunicação, eu acho que é um ponto muito importante, principalmente comunicação interna, né? Então, no sentido da troca mesmo, de a família tá trocando com os colaboradores, e esse alinhamento de expectativas eu acho que é muito importante dentro do processo. E o que vocês contribuem, assim, que vocês acham que de fato ajuda para esse sucesso em empresas familiares? Eu acho que existe, além da comunicação, junto com isso, eu acho que a transparência, né, e a confiança, eu acho. Então, eu acho que isso, se tu acredita, sabe, tu pode ter diversos processos, pode ter diversas, muito organizado, mas se tu não tiver confiança entre os sócios e transparência de qualquer coisa, dar satisfação, eu acho que isso você vai criando realmente cada vez laços mais fortes. Bom, ele está fazendo, ele quer o melhor nosso, ele está fazendo, entender? Então, à medida que eu acho que um começa a fazer, não dá satisfação, ou não é transparente em algumas coisas, eu acho que isso tende a ir diluindo a questão. Acho que... E eu trago também junto com a questão da confiança. Eu acho que sim, a confiança pessoal, mas a confiança também do trabalho a ser executado, né? Que isso é muito importante, da questão da competência, da capacidade. Né? Então, da capacidade, justamente. Então, quando eu deixo alguma tarefa ou algum setor ou alguma atribuição a um familiar, esse familiar ele tem que responder à altura da empresa, da expectativa da empresa e também da expectativa da família, porque a família ela está, enfim, que no fim que está gerenciando, que está comandando a empresa. Então eu concordo muito que a confiança, tanto confiança pessoal em questão tanto financeira, esse tipo de situações, né, que garante que não vai ter nenhum tipo de complicação, mas também a confiança no trabalho a ser executado. E com certeza, para que uma empresa familiar dê certo, é necessário que a família dê certo. Eu já vi muitos casos onde a empresa quebra porque o marido e a mulher se separam, porque os filhos saem, acontecem confusões familiares, empresas familiares refletem diretamente na empresa. Por quê? Porque o gestor que está ali, o familiar que está ali, seja o pai, enfim, ou seja, no caso a mãe, enfim,
os filhos, ou a terceira geração, os netos, enfim, eles têm uma influência muito grande pessoal e aquele negócio ele tem uma relação familiar. Então, a partir do momento que a pessoa perde a confiança familiar ou que tem um problema familiar muito grande a ponto de afetar o desempenho daquela pessoa na empresa, a empresa com certeza vai sofrer isso. Então, a minha percepção é que a família ela tem que ter um processo interessante, como vocês dois citaram, que é o caso de vocês, tem que ser muito claro, tem que ter um bom relacionamento. Existem pessoas diferentes dentro da família, isso com certeza, né? Mas essas pessoas diferentes elas têm que ter um processo de comunicação e tem que ter um processo que até de repente chegar a alguma terapia, alguma coisa nesse sentido para que a família não interfira nos negócios ou não interfira de forma negativa, né? Que interfira sempre de forma positiva. Essas pontes construídas eu concordo também plenamente aí com o Renato, com o Renan, a comunicação que o próprio Jonathan falou. Eu acho que são pontos aí que tu constrói no dia a dia que vão fortalecendo aí a perenidade da empresa, da família, né? Assim como também fora influencia dentro também acaba influenciando fora, né? Então essa parte da confiança, da genuinidade, de levar o processo realmente adiante, né? Realmente com esse profissionalismo, né? que a organização exige, não deixar fatores externos influenciar nela, eu também penso que seja um dos principais fatores que faz a empresa familiar ter sucesso e seguir aí, né, ao longo do tempo aí com aquela filosofia, com aquela cultura que o fundador, né, ou o pai, ou o avô, enfim, o vínculo familiar que teve lá inicialmente consegue transportar isso, né? Aquela coisa que vai de avô para filho, de para neto e assim vai. Eu penso que esses são valores aí importantes. E que eu vejo que é muito importante, que eu já citei aqui, mas claro, uma empresa pequena, vamos pensar num restaurante onde fica um familiar na cozinha, um fica no caixa, outro fica atendendo, outro fica cuidando, enfim, esse é um processo onde está todo mundo na operação, está todo mundo junto, no dia a dia se envolvendo, mas quando a empresa cresce, é muito importante que tenha governança corporativa, como eu já citei, tem uma série de trabalhos que relatam como fazer conselho familiar, como fazer a governança dentro da empresa. Não precisa ser uma empresa grande, uma empresa pequena, a média, já consegue ter um processo de governança, que é uma profissionalização da administração, onde os familiares que estão ali se percebem como profissionais de mercado que tem que agregar para a empresa, que vão agregar. Aí, de novo, vindo a divisão de papéis, vindo a questão da transparência e uma série de outras filosofias e práticas que a própria governança traz. Né? Acho que independente do porte, o comprometimento, né? O comprometimento com o negócio ele é muito importante, né? Seja na pequena empresa que todo mundo faz um pouco de tudo e a coisa, né, encaminha, ou até mesmo uma organização maior aí que tem essas divisões de papéis, o comprometimento com o teu propósito lá dentro, ele é inevitável. E eu acho que a perenidade também da empresa familiar, ela passa pela percepção do fundador ou da família de entender até que ponto que ela está ajudando a empresa, até que ponto que ela está atrapalhando a empresa. Atrapalhando no sentido de atrasando o desenvolvimento, atrapalhando no sentido de que, de repente, um profissional de mercado que pode vir ajudar a família na gestão, ou ajudar a desenvolver novos negócios, enfim. Acho que essa é uma linha bem tênue, onde o proprietário e a própria família como um todo tem que estar sempre analisando e sempre se perguntando de qual lado da linha que a gente está, se a família está de fato ajudando ainda a empresa a crescer, ou se a família já está atrapalhando com a família centralizando as decisões, demorando em tomada de decisão, uma série de situações que a família, ou talvez até o relacionamento da família pode estar atrapalhando o desenvolvimento da empresa. Então essa é uma percepção bem tênue que eu acho que é muito importante para que a empresa seja perene e que talvez cresça ou se desenvolva. E acredito que esse é um ponto que ele fica, claro, ele tá em todo o processo, mas ele fica ainda mais evidente no processo de sucessão, né, que é um tópico que a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho, mas geralmente o processo de sucessão, ele, não sei, isso é uma opinião do Jonathan, né, não é regra, mas vai muito de como o gestor fundador lida com esse processo, assim, porque às vezes a sucessão ela vem
de uma forma que precisa ser feita, porque aquele gestor ele tá ali, mas como tu falou, às vezes comparado ao mercado, enfim, foi uma pessoa que fez muito, que fez crescer, aconteceu, mas que talvez hoje teria alguém ali que poderia estar exercendo um pouco melhor ou de forma diferente ou mais inovadora ou mais, enfim, e ela precisa acontecer. Tem sucessões e sucessões, né? Tem sucessões que são mais tranquilas e que às vezes o próprio sucessor ele já vem nesse papel de inovar, então é mais fácil, né? E às vezes ele vem no papel de, enfim, aprender, comprar o processo e se preparar para gerir, e principalmente eu vejo que nos casos de se preparar que existem conflitos, né? Porque muitas vezes tem divergências de opiniões, de interações, e acho que daí, de novo, o respeito, a transparência e o olhar para o objetivo é o mais importante nesse processo para entender, deixar um pouquinho o ego de lado, né? Que eu acho que também é um ponto que existe em empresas familiares, né? Principalmente nesse assunto relacionado à sucessão, e conseguir olhar para o negócio da forma, nesse momento, mais fria possível, né? Como o Renan trouxe. Então, entrando no próximo tópico, acho que é um assunto polêmico, né? Acho que a gente vê casos e casos disso, de nesse momento ser um momento crítico dentro da empresa, se não é bem amparado, bem estruturado. A gente vai falar de sucessão. Então, quem quiser começar a puxar a corda aí, pode fazer. Renato? Contar um pouquinho da história. Acho que já tá mais, o Renan tá na frente. já tá mais à frente do assunto, né? Então, quando eu comecei no laboratório foi um pouquinho diferente do Caco, né? Ele contou que foi para a empresa com 17 anos, e isso aqui aparece muito nas empresas familiares, que o filho, né, o sucessor já começa a se envolver muito cedo na empresa. Não foi o meu caso. Embora eu fosse muito cedo com o pai, porque às vezes eu era pequeno, daí filho, não sei o que, e o pai trabalhou muito à noite, fazia plantão, atendendo no hospital, final de semana e tudo. Então, eventualmente, ele tinha que fazer exame à noite, final de semana, eu ia junto com ele no laboratório, e aí ficava lá, né, incomodando. Daí ele vinha e botava aqui, olha ali, que é no microscópio, olhava, assim, para uma criança é bem interessante, né? Trabalhar com o pai, né? Só que aí, ao longo do processo, eu fiz o terceirão, e aí eu fiz a faculdade de farmácia, fiz a faculdade na área mesmo, só que eu fiz a faculdade de farmácia e de administração à noite, então eu não trabalhava, porque a farmácia agora mudou alguns currículos, enfim, mas na época que eu fiz era integral, então eu tinha aulas de manhã à tarde, e aí à noite eu fazia aulas de administração. E aí, então, ao longo da faculdade eu não me envolvi com a parte profissional, e até era um incentivo deles, assim, dos pais, mas que diziam, olha, não te preocupa, faz a tua formação acadêmica e técnica, e aí depois tu vai ter o tempo que tu precisa para vir para a empresa, tá tudo certo, eles estavam na empresa, estava tudo tranquilo. E aí, então eu fiz assim, terminei a graduação, e aí em 2010 eu fui fazer o estágio, que era o estágio obrigatório da faculdade, fiz no laboratório, e aí de lá fiquei. Mas comecei também, como o Renatinho falou, comecei lá no porão de fábrica, lá no chão de fábrica, lá no mínimo possível, fazendo todas as atividades, trabalhando no dia a dia com a equipe e tudo, e acompanhando. Passei em todos os processos produtivos, desde a recepção, toda a parte analítica. Fiquei uns 5 anos fazendo plantão noturno no final de semana, passei vários natais, carnaval, fazendo plantão e fazendo escala, claro, escala junto com os colegas, e, enfim, mas no processo produtivo normal. Até que aconteceu uma situação onde o fundador da empresa teve um convite para ir para a área pública, para ser um gestor público, e aí ele se elegeu vice-prefeito, ficou durante 4 anos vice-prefeito, e aí ao longo de quando ele era vice-prefeito, ele ficava de manhã na empresa e à tarde na prefeitura, então ele conseguia conciliar bem. E aconteceu que na reeleição, ele foi para a reeleição como vice-prefeito, e aí no meio da reeleição aconteceu um problema de cassação do prefeito, que inclusive foi eleito, se elegeu, houve a cassação, e aí teve que se fazer uma nova eleição, porque o prefeito não pôde assumir, e aí ele foi a pessoa indicada, se elegeu, e aí no momento que ele se elegeu, ele simplesmente falou, tchau, tô indo, e é contigo, agora te vira.
E aí nesses 4 anos que ele ficou na prefeitura, eu brinco que ele deve ter aparecido umas 4 vezes no laboratório, assim, uma vez por ano ele deve ter ido. Claro, eu sempre mantive toda a comunicação, passei as informações, todas, sempre quando tinha e quando ainda tem uma dúvida, ou uma movimentação importante, algo que eu sempre pego conselho, sempre passo, converso com ele, enfim, passo relatórios, uma série de situações, mas o nosso processo sucessório foi um processo, entre aspas, relativamente tranquilo por 2 motivos. Primeiro, porque a equipe já me conhecia, eu já trabalhava com a equipe me via como um colega e me via como capaz também de fazer todas as atividades que eles faziam, enfim, então eu me dedicava ao máximo para que eu fosse tão capaz quanto eles e que eu enfim, mostrasse a minha competência para os colegas, para a empresa. E aí, nesse momento de transição, onde o fundador sai para ir para o setor público, simplesmente, literalmente abandona a empresa, fica mais fácil porque ele não tem aquela questão do ciúme, não tem aquela questão de mas essa ideia eu já tentei fazer faz tanto tempo, não dá certo, mas isso aí uma vez eu já fiz, não dá certo. E principalmente eu vejo a dificuldade de o pai ver o filho que ele viu nascer, que ele criou, que era uma criança, que virou um adolescente, que fez um monte de confusões, como todo adolescente faz, e aí ele olha e diz, não, cara, esse cara não pode ser competente para tocar a minha empresa. E aí o cara vai lá, faz a graduação, se especializa, faz cursos, enfim, e vai lá e se mostra competente. E muitas vezes o pai vê e fica orgulhoso que o filho é competente, mas fica sempre aquele lá no fundo, assim, fica assim, não é possível que ele está melhor que eu, que ele está conseguindo ter ideia diferente. Eu acho que essa barreira de gelo que tem que quebrar e eu acho que vai muito do sucessor entender isso. Porque assim, também o fundador da empresa, ele ficou lá 30 anos na empresa, ele tem aquilo como uma relíquia, né? No meu caso, por exemplo, a empresa é mais velha do que eu, a empresa tem 39 e eu estou com 32 anos. Eu também. Então, ou seja, a empresa nasceu antes que eu, então em tese, assim, na percepção dele, a empresa talvez fosse mais importante. Mas precisa ter muito essa conexão de tanto ele entender que a pessoa que está vindo, que o filho dele é competente, quanto o filho que está vindo entender que existe, que é natural que exista essa barreira, essa percepção de ele tentar ainda querer se colocar, né? Porque com medo de o filho vai me sentar, vai me tirar da minha cadeira e agora não tenho o que fazer, não tenho para onde ir. Acho que meio com essa sensação, assim. Quem puxa o bonde agora? Acho que o Caco aí, eu sou... Então, tá. Bom, eu comentei ali, né, antes como que eu iniciei na empresa, né, assim como o Renan, como o Renato, eu quando entrei participei de vários setores da imobiliária, fiz vistoria, participei de cobrança, trabalhei na manutenção, enfim, aprendi um pouco de tudo para ir conhecendo como é que é a atmosfera da locativa, como que se trabalhava, os processos, aonde que batia o quê, né? E aí fui ganhando experiência, fui ganhando confiança também, né? No paralelo fui fazer minha graduação, né? Fiz a faculdade de Direito, mas foi assim, caminhando junto, né? Hoje ainda, né, como diz o Renan, o meu pai está lá na cadeira ainda, né? E não existe ainda a sucessão dentro da locativa dele para mim. É algo que a gente vai construindo no dia a dia, acaba se percebendo que cada vez mais ele vai te inserindo mais em algumas situações dentro da organização, né, tanto operacional como estratégica, e tu vai captando que aquilo ali realmente vai tendo uma certa rotina, vai tendo uma certa frequência, né? Então, assim, eu vejo que o meu caso são em doses homeopáticas e diárias. Então, devagarinho as coisas vão acontecendo, claro, com os feedbacks, vão se construindo essa confiança na relação de poder um dia realmente ter a confiança, né? Se vai acontecer ali a sucessão e da forma que acontece, né? Então a gente trabalha para isso, né? Existe esse caminho. Hoje eu estou lá como gerente comercial, né, da área de locações. Então coloca aí de 13 anos para cá, muita coisa aconteceu e devagarinho vai se construindo. Então a minha fase assim de sucessão de empresa familiar está mais ou menos seguindo esse trilho.
é totalmente o contrário, né? Porque a minha foi tipo ruptura, né? Chegou no dia, porque o processo assim, quando ele soube que ele não ia ser mais vice-prefeito, que ele ia ser o prefeito, ele teve ainda a campanha, disso ele saiu para a campanha já, e o teu caso não, o teu caso é um caso mais suave, né? Ele vai saindo devagarinho, vai passando as orientações, vai passando... Parece um pouco assim, claro, né? Sem dúvida que se ele fez isso, tinha a plena confiança de que podia fazer, mas foi voltado com uma necessidade também, né? No caso ali meu, do meu pai ali na locativa, é mais uma coisa mais ligada a não tanto a necessidade, mas né, é ativo todos os dias na empresa, mas a vontade de já né, querer tirar o pé do acelerador. Eu acho que ficar mais numa visão macro do negócio e deixar algumas coisas mais pontuais, mais diárias, né? A nossa empresa também tem que ter envolvimento em muitas áreas, então fica mais no operacional e vai devagarinho vai acontecendo. Eu acho que o meu caso é um pouco diferente, eu acho, do Renan e do Caco. Eu acho que o meu pai, o Renato, presidente, né, da Foralto, está ativo e bem ativo, bem ligado no negócio. E é o que ele gosta, né, de fazer, tem muita paixão por isso. Eu também acho que com 18 fui estudar em Florianópolis, administração, na FGV, aí também tal, aí 2 anos de faculdade quis voltar, eu queria trabalhar no negócio, queria aprender na prática, achava que não conseguia ficar só na teoria da coisa, assim, então até eu acho que deveria ter continuado, né, e feito essa questão, mas eu vim para cá para trabalhar desde nesses setores de carro usado, repasse para garagista, financiamento. Veio para se incomodar. Então, saiu de Floripa, veio para se incomodar. Mais ou menos onde é que tinha um incêndio, vai lá, agora vai então, né, passei desde financiamentos, enfim, seguros, vendas, estoque, enfim. E aí eu acho que a gente é um processo de que a gente é novo, a gente acaba, eu acho que na empresa familiar você acaba, o teu pai é assim, e tu vai, se tu não forma uma ideia própria, às vezes quando tu é mais novo, tu não sabe direito quem tu és, tu acaba, vamos tocando, é assim, então, e existe até uma própria intenção do patriarca da coisa que assuma o negócio. E aí, eu acho que foi 2017, disse, não, eu quero, ele era o presidente, eu tocava um negócio, eu disse, não, eu quero sair do negócio, quero ir para o outro negócio da família, quero continuar na família, mas deixa tu tocando, eu quero aprender realmente um pouco mais de independência, pouco mais de independência para ver e comparar, entendeu? Porque eu queria sentir comparar negócios, comparar diferentes, então um negócio grande com um negócio pequeno. Acho que um negócio pequeno que eu fui tocar, uma loja de imóveis que a gente tem, Criciúma, há 25 anos, você sente muito fazer tudo assim, então você consegue comparar. Eu queria saber, vem cá, porque senão eu meio que já fui direto no negócio, sempre de concessionária. Eu fiz estágio na Ford em Florianópolis, mas logo em seguida vim para cá. Então, eu só conhecia aquilo ali. Eu queria saber outras coisas para ver. E aí, ao longo disso, fui aprendendo. A gente começou um trabalho de governança familiar, de ver essa questão de você enxergar não só a empresa, mas a empresa constitui uma parte da coisa. Então a gente trabalha hoje empresa, imóveis e liquidez, né? Então eu acho que a gente trabalha hoje 3 pontas no negócio. Então o negócio é uma coisa delas, que a gente tem um mais representativo e uns outros 2 menores, no caso, e além disso imóveis e liquidez. Então isso para compor a gestão da família, né? E eu vi que, cara, meu pai gosta de fazer um negócio e eu acho que tem gente mais competente hoje para fazer e com mais dedicação na Foralto do que eu, entendeu? Então
A gente hoje está passando por um processo, eu estou desenvolvendo um outro negócio dentro da Foralto junto, acho que o Jonathan participou, aí a Foralto Parts é uma distribuidora de autopeças, mas o nosso processo está sendo de profissionalizar a coisa, de tornar os gestores que a gente tem e tornarem supostamente mais sócios do negócio, vamos dizer assim. Então, acho que está numa fase muito inicial nisso, e o meu negócio não é o dia a dia, entendeu? Fui aprender que meu negócio não é isso, entendeu? Está ali no dia a dia. Meu negócio eu gosto de empreender e eu digo assim, e criar e formar pessoas. Claro. Eu quero formar pessoas que sejam parceiros nossos, que tenham competência, que tenham mais competência técnica do que eu, né? Enfim, nessa parte do dia a dia para que faça. Então, acho que é um pouco diferente é um perfil isso. extremamente importante, né? Super, Claro, né? E é importante se dar conta disso também, porque a gente é direcionado para operação de alguma forma, né? Ali para gerir. Então é importante a gente se entender, como tu falou, né? Entender o que quer fazer. E onde é que realmente tu acha que tu pode agregar valor no negócio. Então, assim, eu acho que é isso, eu gosto de negócio, é isso que eu quero fazer, entendeu? Sim. Mas eu acho que pode ter gente melhor do que eu fazer a gestão Ou a parte operacional, do dia a dia, entendeu? Então, eu acho que é um processo que você, né, eu acho que a gente tem que estar ainda na fase inicial, a gente vai testar muito, buscando, mas é isso que me dá gosto, entendeu? Então, acho que é um pouquinho diferente aí, né? O meu processo também foi diferente dos três, né? É uma outra situação. Uma experiência eclética, sabe? Então ali a gente, enfim, meus pais fundaram a agência há 30 anos atrás, esse ano fez 30 anos, e a minha irmã já trabalhava ali também faz uns 10 anos já, eu acho, porque ela fez a formação em Tubarão, mas ela ia e voltava todos os dias, então trabalhava durante o dia na agência e de noite estudava. E quando ela entrou, então ela já começou a fazer algumas mudanças na agência, mas era bem complexo, que era meio que 2 contra 1, assim, né? Ela ainda era voto vencido em muitas das situações. E eu fui fazer minha formação em Porto Alegre, então na época até minha irmã me orientou, ela falou, não, vai pra fora. De modo geral, Santa Catarina é fraco o mercado de comunicação e, consequentemente, as universidades e as faculdades dos cursos daqui também, em comparação a Porto Alegre, Rio, São Paulo, enfim, mercados maiores, tem uma diferença bem discrepante, assim. Então, eu fui para Porto Alegre, fiz minha formação lá, e não tinha muita pretensão de voltar a curto prazo, assim. Eu trabalhei, inclusive... Daí tive um processo lá de trabalhar em outras agências, e não só agências, mas trabalhei no Grupo RBS uma época, trabalhei em uma agência grande com sede em São Paulo, trabalhei em consultoria também, que eu sempre pendi para essa área de planejamento, enfim. Então tive algumas experiências ali e tava com o pezinho em São Paulo já para ir para lá, e meio que a família me chamou, assim, pra gente repensar como que seria esse projeto. Então, né, se a gente se via ou não, o mercado de comunicação de 2010 pra cá era digital, fez assim, né, virou de cabeça pra baixo. Então, imagina, quando meus pais... Ou ele desvirou, talvez, ou ele era de cabeça pra baixo e agora ele tá organizando. Pode ser, mas nossa, é uma questão... acho que de quantidade, assim, de coisas que mudaram é bizarro, assim, que era há 30 anos atrás, quando meus pais começaram, tinha que desenhar, pegar a foto, fazer colagem para fazer um anúncio de jornal, mandar para Curitiba, para aquilo vir em alta resolução, mandar para São Paulo, fotolito, e era um mês para fazer um anúncio de jornal, e se tinha uma alteração era mais um mês, e eram as coisas pensadas com poucos canais, enfim, era totalmente diferente do que é agora, né? Mídias digitais e prazos e canais, quantidade de canais e forma de conectar com as pessoas. E então, meio que a gente teve uma conversa familiar na Xinte, assim, tipo, tá, tu vai pra lá, mas como é que vai ser? No futuro tu quer, não quer? Enfim, foi um momento bem de refletir, assim. E eu
de alguma forma também sempre tive um histórico de participar da agência, uma época era perto do Marista, então eu ia pra lá depois da aula, enfim, sempre tive muita vivência com as pessoas da agência, então de alguma forma eu participava das confraternizações que tinha, eu me mantinha perto até porque no tempo que eu estava em Porto Alegre foi um direcional, eu mandava muito conteúdo, muita coisa que eu recebia lá, via em players maiores onde eu trabalhava, tentava de alguma forma já dar um suporte, abastecer a agência para que eles aqui, mesmo não tendo ativamente, mas tivessem acesso a mais conteúdo, mais coisas, enfim, para a inovação do processo. E foi entendido então que o Jonathan tinha que voltar. Depois desse papo todo, antes disso a minha ideia era não, mas eu também refleti, entendi que era um momento que realmente já dava para voltar, eu já tinha construído alguma coisa que, enfim, que eu me orgulhava, uma bagagem para trazer para cá e poder botar em prática. Então, voltei com condições, assim, o que foi super positivo também. Então, uma questão de carta branca, assim, né, eu voltei querendo ter mais liberdade para algumas mudanças ali dentro da agência, até porque era o propósito de eu voltar, então já vim um pouco incumbido com isso. E uma outra questão também que foi a gente se afastar de contas públicas, assim, então a agência sempre teve tradição de contas públicas, enfim, prefeitura, governo do estado, etc. Por muito tempo foi uma parte muito importante do faturamento da agência. Nos últimos anos já tinha diminuído em relação ao privado, assim, mas acho que na época que eu voltei ainda era, sei lá, entre 10% e 20%, assim, então ainda era algo expressivo, mas era algo que eu não entendia como positivo, né, já o Washington Oliveira já dizia, o problema de fazer comunicação para as pessoas é que elas falam também, né, a marca tu cria a estratégia, enfim, tu desenha e diz como é que vai ser, né, e quando tu te envolve com pessoas tem uma série de outras questões e não só a entrega final, mas a gente sabe que o poder público tem os problemas que tem, né? Enfim, e a gente... eu entendia que a gente tinha que mudar o foco e não se incomodar mais com isso, digamos assim, usar essa energia que a gente usava para essa fatia, para investir em outras coisas, como o tempo mesmo. E daí eu voltei meio sem cargo, Fiquei alguns meses ali na agência entendendo tudo isso, foi quando a gente procurou esses parceiros também, de consultoria, enfim, para ajudar nessa organização familiar, alguns processos, e a gente está nesse momento de virada de chave. Então até eu apresento aqui, falo Shopping de Ideias, mas vocês estão vendo lá no fundo, no banner, enfim, já é SDI Comunica. Então a agência que realmente é para fazer uma virada de chave nesse momento, assim, dar uma cara nova, para esse momento de transição. Então eles seguem no processo também, enfim, ativos, mas botando o pé no freio, e a ideia é que com essa mudança a tomada de decisão esteja mais na mão minha e da minha irmã, e no processo aí de organização que a gente está fazendo, a ideia é que tenha ainda uma terceira pessoa gestora, mais administrativo, até para ser um contraponto na gente, exato. Então também estamos nesse processo, né, tá aí no meio, assim, mas é interessante que a diferença é que já vem numa posição tipo de ter que fazer, mudar, mas hoje, mais maduro, 2 anos e meio de terapia depois, o cara já lida melhor com isso, mas também, ao mesmo tempo, a questão da pressão, né, se a pessoa não trabalha, existe também autopressão, né, nem da família, acho que era mais minha mesmo no começo, de querer fazer e ter planos super audaciosos para coisas que queria executar em 6 meses, 1 ano, e são coisas que estão acontecendo agora depois de 3 anos e meio aí no processo, entender do tempo ao tempo, também que nem todo mundo tem o teu tempo, então apesar de vir de um mercado maior, de clientes maiores, com outro ritmo, então assim, até adaptar e gerar essa mudança de cultura junto é complexo, né? Mas está sendo um processo bem gostoso, assim. A família acho que se uniu muito nesse processo, diferente do que se vê às vezes, né? Que às vezes é um processo de divisão, e a gente vem conseguindo exercer isso de uma forma positiva até agora, assim.
Acho muito interessante essa e acho que muita gente deveria fazer isso, de passar por diversas empresas E aí tu vem para a empresa essa... pela competência, que foi o teu caso, né? Tu demonstrou a competência no mercado e falou, não, então ele vai vir para cá porque ele é competente, porque se tem empresas de São Paulo querendo levar o trabalho dele, em Criciúma talvez até muito competente, porque para a nossa região, enfim, mas isso vai trazer, vai te chancelar de que não, o que ele está querendo fazer de fato Eu tenho amigos de empresas familiares que no processo de governança eles acabam criando experiências em outras organizações, até para ter, né, realmente outras vivências dentro de uma empresa tal, e para depois retornar a empresa ali mesmo familiar dele e seguir o processo de sucessão. Tem esses intercâmbios, né? Lá no Grupo RBS, que é uma empresa familiar também, né? Enfim, existe um processo bem rígido, assim, para que as pessoas da família possam assumir cargos de liderança. Então é tudo isso, precisa ter experiências fora, tu precisa ter tempo de casa, tu precisa passar por X áreas diferentes e cargos diferentes, especializações, formações acadêmicas num nível de excelência exigida em algumas faculdades de renome, enfim, não sei o que. Então, realmente, mas o que faz ter toda a credibilidade nos gestores da família que estão lá. Então, quem estava lá da família era muito respeitado porque, de fato, fazia por merecer estar lá. Não estava lá porque era da família, né? Exato. Tem empresas que, por outro lado, que não, né? Que não aceitam pessoas familiares, apesar de toda a competência que o familiar pode ter, eles preferem, no caso em Criciúma, enfim, tem essas duas opções. Então, ou tu realmente é um cara muito competente para estar aqui e tu vai estar independente se for da família ou não. Ou não, né? Ou se tu é da família, que bom, tu vai receber lucro, dividendo, tu vai acompanhar balanço, conselho, tudo, mas a operação eu acho que nesse caso não tem muito certo e errado, né? Não tem. É entender o que faz mais sentido ali para a organização naquele momento. Cada mercado, cada tipo de empresa, cada tamanho de empresa, tudo. Segmento. Então, a gente falou bastante de sucessão, né? Foi uma pauta que eu sabia que ia ser boa, que ia render. Mas falar também importante, que está totalmente conectado com isso, que é o momento de profissionalizar, né, a gestão e profissionalizar esse negócio familiar. Então, a gente já pega o gancho do final ali falando um pouquinho disso, né, dos formatos, como isso acontece. Aqui mesmo a gente vê formatos muito diferentes da entrada e sucessão de cada um. Então, de novo, né, acho que não tem regra, né, é entender o mercado, o momento, a situação, a cultura organizacional para a gente tomar a melhor decisão dentro do nosso cenário, do nosso panorama. Mas em que momento, assim, se sente ou sentiram dentro das lógicas de vocês que, não, agora o negócio precisa estar organizado, não tá mais dando como tá, ou, não, tá indo muito bem, mas a gente pode potencializar muito mais se a gente deixar organizado, enfim. Como é que vocês sabem, porque às vezes, provavelmente o processo não começou com vocês, né, ou sim, mas como que foi isso dentro da empresa, assim, como que surgiu essa demanda, essa vontade, enfim, como que aconteceu? Quer começar comigo? Então, quando eu entrei na empresa, quando eu entrei no Laboratório Búrio, nós já tínhamos uma profissionalização bem grande, assim, então isso facilitou muito a transição. Por quê? Porque nós já tínhamos, desde 2005, nós já tínhamos a ISO 9001 implantada, então, que é um processo que ela profissionaliza muito a empresa, ela separa exatamente enfim, uma série de alterações que ela faz na gestão e na organização da empresa. E nós tínhamos também, lá naquela época, em 2004, nós implementamos um processo que é como se fosse uma ISO 9001 mais técnica, para as partes técnicas. Então, desde aquela época a gente já começou a profissionalização, eu não estava na empresa ainda, então quando eu entrei, nós já tínhamos organograma, cargos separados, atividades separadas, já tinha um procedimento, todas as atividades tinham processos, passávamos por auditorias, 2 auditorias externas anuais e 2 internas, então já tinha todo um processo de profissionalização, de cargos, gerências, as pessoas já sabiam o que estavam fazendo, para que estavam fazendo.
e tinha já um planejamento estratégico bem tímido, assim, algumas metas, alguns objetivos, algo bem tímido, mas já tinha um embrião disso. Então foi tranquilo para mim para só potencializar isso. Então as pessoas já tinham um conceito. Então, foi só trazer mais atividades, mais conceitos, mais novos conhecimentos, enfim. Inclusive, algo que nos ajudou muito a profissionalizar a gestão foi participar do Prêmio Catarinense Excelência, que é baseado no MEG. O MEG é um modelo de excelente gestão, que é da Fundação Nacional da Qualidade. É um modelo excelente, ele ajuda muito a profissionalizar a gestão, traz muitas ideias. E é muito importante esse modelo, por quê? Porque ele olha a empresa de uma forma sistêmica. Então, às vezes, o empreendedor ou às vezes o sucessor tem uma afinidade, como o Renatinho falou, eu tenho uma afinidade por tal situação, como tu separou bem com a tua irmã. Então, às vezes eu tenho uma afinidade pela parte financeira, por exemplo. Então, a gente tem uma tendência, por ser a família na empresa, por ser o dono, né, ali no dia a dia da empresa, a gente tem uma tendência a seguir naquilo que a gente gosta mais. Então, a gente dá mais ênfase na empresa para aquelas atividades que a gente tem mais afinidade. Então, quando a gente faz uma análise geral, sistêmica na empresa, a gente percebe quais são as lacunas em outras atividades, outros setores, em outras possibilidades, e aí desenvolve ações, coloca pessoas competentes para desenvolver essas ações. Mas eu concordo com o Renatinho falou também, tu também falaste, Jonathan, que acho que um passo importante é a pessoa se ver, se identificar as suas competências, as suas capacidades, até onde que eu consigo chegar, até onde que eu estou agregando para a empresa, e aí trazer pessoas para conseguir complementar esse perfil profissional e distribuir as atividades, e aí estabelecer metas e estabelecer resultado, distribuir o resultado. O Renatinho falou, né, sobre de repente até trazer como sócio, mas a distribuição de resultado, PPR, isso é fundamental, estimula muito as pessoas. Sim. Porque no final do dia o estímulo, a motivação, ela é individual, tudo, mas no final do dia se a gente conseguir aumentar um pouco a remuneração, aumentar ou valorizar aquelas pessoas que de fato precisam ser valorizadas por serem melhor ou por terem cargos diferentes, isso ajuda muito. Bom, eu acho que na parte da Foralto, da empresa mãe, eu acho que longa data. Eu acho que é de longa data. Eu acho que meu pai sempre buscou fazer buscar gestão. Eu acho que ele sempre buscou o Falcone, né? Gestão para resultados. Gosta muito de meta, controles e, enfim, PDCA, essa questão. E é difícil ver isso no fundador, né? Porque geralmente o fundador é mais técnico, por exemplo, nesse caso, ele seria um vendedor, seria não tanto um cara de gestão. É o que ele sempre se enxergou de que ele não era... Ele buscava o equilíbrio, né, das pontas, no caso, né? Então, nunca às vezes foi um destaque em nenhuma posição, assim, buscou sempre esse equilíbrio de fazer. Então, eu acho que nesse processo da Foralto, eu acho que é um pouco mais encaminhado também, mas essa questão, eu acho que de profissionalização, eu passei por isso na loja, nossa loja de imóveis, a Place. Era um negócio pequeno também, era mais informal, e aí eu entrei, né, já participava antes, mas depois entrei mais ativamente, né, e começamos realmente a buscar profissionalizar, a ter resultado, controles, né, a gestão sobre indicadores, desde estoque, de giro de estoque, quais produtos que vende, quais produtos, enfim, toda essa questão. Enfim, também ter metas, ter bônus, então foi um processo aí legal que a gente conseguiu fazer e estabelecer uma profissionalização, um negócio pequeno, vamos dizer assim, né? Então acho que essa foi uma experiência aí também bacana. Bom, no meu caso, lá na locativa, desde que eu me conheço por gente e que eu estou lá, a empresa sempre foi setoriada. Tem setores lá já divididos, muito claros o que cada um fazia, né? Qual a competência, qual a responsabilidade de cada setor. Só que ainda ficava muito concentrado no fundador da empresa, né? No caso do Carlos.
E aí eu acho que o momento da empresa que ela começou a ser profissionalizada, começou a criar alguns ambientes de profissionalização dentro dela, é que começou a deixar de ser aquele negócio do mês bom e mês ruim. Como é que foi o mês? O mês foi bom. O mês foi ruim. Então, assim, mas onde é que foi bom? Onde é que foi ruim? Né? Vamos espalhar aqui as cartas, né? Daqui a pouco começar a analisar por setor, né? Ver aonde que está mais inflamado dentro da empresa, ver onde é que precisa ter um acompanhamento maior, ver onde que está girando bem, começar a olhar o que está bom e o que precisa ser melhorado. Então, eu acho que ali foi a partir também de uma conversa que começou a acontecer entre os sócios, né? Aí com a participação também dos filhos, né? No caso do Roberto, ali com o Roberto Henrique, eu e o Carlos e o Marcos. Então, nessas conversas que elas foram acontecendo, a gente acabou buscando ferramentas para que pudessem otimizar, na verdade, a performance da empresa e esse acompanhamento. Aí veio a questão da ISO 9001, processo de qualidade, aí com isso vem a pesquisa de clima, aí tu se interessa, aí vou buscar uma ferramenta, um BI, aí vou buscar um CRM, e aí tu começa a fazer análise de resultado, começa a planejar um PPR, como vocês comentaram aqui, aí tu começa a realmente a pegar a tua organização como um todo e ver que tem vários núcleos, e aí tu vai, né, atacando cada um aí da forma, né, que mais convém aí para performar melhor, para que no final, né, o resultado continue sendo bom, do mês bom, mas com mais informações, né, mais focado no resultado, e também fazer a delegação de responsabilidades, né. Acho que no momento da profissionalização também foi isso, foi um pouco de desconcentrar, né, descentralizar essas tomadas de decisão e as decisões que forem sendo feitas realmente serem feitas pelos gestores ou pelas pessoas capacitadas para isso, e a partir do momento também analisar os resultados de cada atribuição. Então, ali no nosso processo foi mais ou menos esse, aí já uns 6 anos, 7 anos, algo parecido com isso, que a gente já tem tido essa movimentação. E sempre buscando melhorar essa rotina, esse cotidiano, né? E a dificuldade também que eu percebi muito é a gente conseguir manter as práticas. Então, às vezes tu faz uma prática que é positiva, que está funcionando, e aí vai entrando no dia a dia, principalmente tivemos agora essa época de coronavírus e coisa, e começa a confundir tudo, daqui a pouco tu olha, tá, mas isso aqui que a gente fazia, não faz mais. Isso aqui que fazia agora, agora tá fazendo assim, tá, mas por quê? Que mudou? Não mudou. Então, conseguir manter essas práticas positivas é um trabalho diário, assim mesmo, é um trabalho de formiguinha, todo dia. Mudando as prioridades, né? Como tu falou nesse momento aí de Covid, de pandemia e tal, esquece, né? Muitas práticas aí que tu leva no dia a dia por capricho, para poder melhorar o negócio, e aí daqui a pouco vira uma situação de operação de guerra. Então, pra gente fechar, o papo tá bom até agora. Eu vou pedir para que cada um faça as suas considerações finais. Contar um pouquinho aí como é que foi participar desse papo e também, enfim, as dicas para as pessoas que estão aí à frente de um negócio familiar. A gente sabe, né, como a gente já falou, tem seus lados super positivos, mas também a gente sabe que tem seus problemas. Então, recado final aí pra gente fechar esse momento hoje. Quem quer começar aí? Pode começar comigo então, de novo? Vai lá. Estamos na linha aqui. Então, primeiro, parabéns ao Jonathan, ao Gabriel, a todo o pessoal da AGE aqui de Criciúma pela excelente iniciativa. Foi um bate-papo bem legal. Obrigado aos colegas aqui por trazer bastante conhecimento para a gente. Mas se eu posso deixar uma dica ou se eu posso deixar algum caminho para empresas familiares e também para outras empresas, é que as pessoas busquem sempre muito conhecimento, busquem conhecimento a todo momento. Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, a empresa familiar começa com um pessoal técnico, uma pessoa técnica, como no nosso caso, né, o Márcio era farmacêutico, e aí tu começa como farmacêutico, bioquímico, trabalha no dia a dia do exame, daqui a pouco tu tem que virar um gestor. Então, hoje em dia, nós temos muito conteúdo na internet, muito conteúdo disponível gratuitamente, vários cursos.
Então acho que não tem mais desculpa para dizer não sabia, eu não ouvi falar, eu não conheço a AGE e o canal da AGE. Então não tem desculpa para dizer que não conhece, que nunca ouviu falar, porque o conteúdo está aí disponível, é só ir atrás e buscar e assim, se a gente parar hoje, com certeza o nosso concorrente está fazendo isso e vai passar em questão de tempo. Então a gente precisa estar sempre correndo na esteira, né? A gente está correndo para pelo menos não andar para trás, senão se não andar para trás já está muito bom já. Sim. Tá. Também fica aqui meus parabéns aí pro Jonathan, pro Gabriel, para toda aí a gestão da AGE que está fazendo esse projeto aí do Audio Talks. Eu acho bem bacana. Confesso que quando eu recebi o convite, vou falar o que lá? Vai ser um bate-papo, beleza, vamos lá. Mas realmente foi uma conversa bem agradável. Eu agradeço aí o Renato também, dois feras aí que tiveram aí esse papo aí se tornar tão legal, né? Então também, se posso deixar alguma dica aí junto com o que o Renan falou aí, adiciono: faz mais, faz melhor, né? Se mantém atualizado, que eu acho que não é porque é uma empresa familiar que ela vai ser eterna. Então a gente está vendo aí diversas coisas acontecer, o mundo muda muito rápido, então eu acho que ficar antenado a novas políticas, novas práticas, novos comportamentos, comunicação, marketing, eu acho que é uma coisa muito importante aí para a longevidade de uma empresa, sendo ainda familiar, ter um reflexo aí, ter uma exponencialidade no mercado aí, local, regional, como muitos casos aí, né, brasileiro, enfim. Então, é esse aí o meu recado, agradeço a todos. É isso aí, Renato, agora é contigo. Não, estendo as palavras, acho que já falaram muito bem, né? Obrigado a todos vocês também. Bom, eu acho que é muito interessante falar desse tema, governança, empresa familiar, governanças, enfim. E eu acho que o recado que eu poderia dar busque esse conhecimento de gestão e busque o autoconhecimento, saber quem você é, onde é que você pode agregar valor. E não existe, eu acho que certo ou errado nisso, então, né, tem essa questão. Acho que eu li um livro esses dias do Peter Buffett, é o filho do Warren Buffett, e fala, a vida é o que você faz dela, mais ou menos assim, né? E é muito interessante, eu acho que fala sobre empresa familiar, sobre a cultura deles e faz você ter, né, ser quem você é, sabe? Eu acho que é isso que, independente de onde você esteja, você sabe, você vai fazer bem feito, você sabe o que você é e seguir esse caminho. Então, eu acho que plenamente buscar conhecimento todo dia, se atualizar e autoconhecimento. Eu acho que é um equilíbrio dos dois para conseguir tocar em frente. Show. Acho que é isso. Eu adicionaria, acho que empatia aqui nesse processo, né? Então a gente saber se colocar no lugar do outro e entender aqui tanto família ou funcionário, mas pegando um pouquinho do que vocês falaram, ser aquele colaborador que eu gostaria de ter, ou ser o gestor, né? Que eu acho que deveria ter e ser, enfim, entender também que pessoas são pessoas e nem todo dia todo mundo vai estar bem, principalmente na relação familiar, é muito importante isso. Então, uma questão de empatia acho que sempre agrega, né? Então, para a gente fechando, eu que agradeço, né, a presença de vocês. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado. Acho que o papo foi incrível. E continuem com a gente no episódio 3.